Muito bom dia a todos. É uma alegria voltar a essa casa, onde nos sentimos tão bem, né? Com essa receptividade tão agradável de amigos que aqui fizemos. É realmente uma grande alegria. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma das parábolas de Jesus, que é a parábola das jovens prudentes e das insensatas. É uma parábola que vai falar de uma festa de casamento. E uma festa de casamento que, pelo menos no Oriente Médio, a esse tempo, acontecia tarde. Acontecia no período noturno. Hoje ainda estávamos conversando com o Domingos, e ele disse que alguém falou, mas você casou cedo? E ele brincou, casei às 5 da manhã. Né? Então, parafraseando aí, este é um casamento de alguém que casou tarde. Os casamentos no Oriente Médio aconteciam no final da tarde, início da noite, pelo menos ao tempo de Jesus. Aquilo que nós vamos falar hoje, nós buscamos em algumas fontes, no Novo Testamento, estamos utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias, Jesus pela ótica do Oriente Médio, do teólogo Kenneth Bailey, A Caminho da Luz, do Emmanuel, uma entrevista que Chico Xavier dá, inspirado pelo Emmanuel, a revista da LBV, em 1954, e o livro do Caiba Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, essas foram as fontes que nós consultamos para podermos trazer aqui algumas observações, para refletirmos juntos a respeito deste ensinamento. Vamos direto à parábola. A parábola não é muito curta, essa é uma parábola um pouquinho mais longa. Nós temos algumas parábolas de Jesus, são curtinhas, né? Existe, por exemplo, ontem mesmo fizemos uma palestra sobre a parábola da figueira, na sua segunda versão, acho que eu já fiz aqui, tem 4 versículos apenas, essa não. Essa aí está lá em Mateus, ela começa, essa aqui é só a primeira parte dela, depois nós vamos virar para o próximo slide e vamos pegar a segunda parte. É uma parábola muito significativa e que, se nós formos aprofundar um pouquinho nela, nós vamos ver que tem muitas informações preciosas. Então vamos a ela. Então o reino dos céus, é Jesus falando, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O casamento acontecia assim. Ia um grupo, eles iam depois à casa, pegavam o noivo, iam à casa da noiva, saíam da casa da noiva fazendo como se fosse uma procissão, uma festa, passando por toda a vila, até chegar à casa do noivo. Ali entravam na casa do noivo, e na casa do noivo acontecia a cerimônia. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo. Lamparinas que eram alimentadas com óleo, para que o óleo como combustível permitisse que se acendesse a lamparina. Veja, é à noite que esse evento está acontecendo. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, com as suas próprias lâmpadas. Então, as prudentes levaram o óleo que estava na lâmpada e mais uma vasilha adicional, uma reserva. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Demorou a procissão para chegar, elas cansadas, deram uma cochilada. Mas à meia-noite, vejam como era tarde, houve um clamor, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então chegou a procissão com o noivo, com todo mundo já comemorando, provavelmente com algum estardalhaço, etc., para entrar na casa do noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. Está na hora de entrar na festa, né? As tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não tinham levado o óleo de reserva, tinham só um pouquinho que estava na própria lamparina. O noivo provavelmente demorou, né? A coisa se alongou e a vela, a lamparina estava se apagando. As prudentes responderam dizendo,
de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. E de antes aos que vendem, e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. E aqui nós podemos pensar, puxa vida, né? Mas custava dar um pouquinho do óleo para outras, né? Será que não é falta de fraternidade? Não, não se trata disso. Nós vamos ver do que se trata, né? Não é uma questão. É alguma coisa que elas não poderiam transferir para as outras. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas vamos lá, o noivo chegou. O noivo chegou. As que saíram para buscar a lamparina, o óleo reserva, não estavam mais lá, né? As preparadas entraram com eles nas bodas, e a porta foi fechada. Fechou a porta. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo, as que foram comprar óleo, né? Adicional, chegaram e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Bateram na porta, queriam entrar na festa também, lá estão preparadas para isso. Em resposta, ele disse, amém vos digo, que vos não conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja, é muito significativo. Parece apenas uma história de uma festa, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, né? Jesus, sabiamente, né, sempre utilizou as coisas do dia a dia, da vida corriqueira, para transferir informações. O que esta festa representa? O que é o óleo das lamparinas? Que porta é essa que se fechou? Essa porta não se abriria mais? Por que as prudentes não puderam dar óleo para as tolas que não se prepararam? E aqui é que Jesus está dizendo, vocês não sabem o dia nem a hora que o noivo chega. Que noivado é esse? Que aliança é essa a que Jesus está aludindo nesse instante? Então vamos lá. Primeiro, vamos buscar algumas raízes culturais no Oriente Médio para nós entendermos esse evento, né? O banquete de casamento normalmente era na casa do noivo. Ficava ali uma multidão de familiares, amigos na casa e na rua, na frente da moradia, esperando que o noivo fosse buscar a noiva e chegasse então na sua casa para a celebração. Noivo e amigos vão à casa da noiva para buscá-la. Normalmente é num outro bairro, ou eventualmente até numa outra vila, ali próxima, tá certo? Então ele ia até lá, pegava a noiva e saía em procissão andando pela cidade, né? Então aí eles vão à casa do noivo, onde a festa será realizada, desfilando pela vila. Então é um evento importante. É um momento em que um casamento está sendo celebrado, mas uma família está sendo montada. Algumas famílias estão se aproximando, a família do noivo, a família da noiva. Então, é um evento muito celebrado em cada vilarejo, né? Então, vão em procissão, provavelmente passam por várias ruas, para mostrar que eles estão se casando, para mostrar que alguma coisa nova está acontecendo naquele vilarejo. Os casamentos normalmente ocorrem nos 7 meses quentes e sem nuvens, ou seja, no momento que não está chovendo. Imagine se o casamento se dá no instante, por exemplo, da chuva forte, que parece que aconteceu aqui ontem em Araraquara. Noivo, né, caminhando com seus amigos e tal, no meio da rua, e bate uma chuva daquelas. É um negócio complicado. Então, eles procuravam escolher, com base nos seus conhecimentos do clima da região, aqueles meses onde normalmente era mais seco, mais tranquilo, e que a chuva não apertava, né? E a cerimônia acontece à noite, e não cedo, né? Então, a ocorrência era à noite. As 10 jovens estão com as suas lâmpadas acesas. Interessante que Jesus sempre valorizou muito as mulheres, sempre. Todas as passagens, em muitas situações. E aqui, normalmente, as testemunhas eram homens, eram 10 homens que eram utilizados como testemunha. Aqui Jesus coloca na figura 10 mulheres, né? Exatamente para valorizar o elemento feminino, né? Que já naquele tempo era
muito colocado numa posição subalterna, né? Até hoje nós temos um machismo terrível, imagine naquele tempo, tá certo? As mulheres e jovens, em geral, carregavam lâmpadas à noite, mesmo que não fosse um casamento. Elas iam andar de noite, por uma questão de segurança, para iluminar o ambiente que acontecia, onde elas estavam passando, e também por uma questão de reputação. Alguém sorrateiramente andando à noite com a luz apagada, o que estaria fazendo esta pessoa? Tá certo? Olha, todo o código sexual, né, nesse tempo era definido a partir do comportamento da mulher, e não do homem, da mulher. Então as mulheres eram muito vigiadas. Então uma mulher, quando ia sair à noite, ela levava uma lamparina e normalmente colocava bem próximo do rosto, para mostrar, ó, sou eu que estou andando aqui, não estou me escondendo. Então era prática usual você ter uma lamparina à noite em suas mãos. Era um dia de um evento importante, além de tudo, elas estavam com a lamparina ali, esperando a chegada do noivo, a sua procissão. A comitiva, como nós vimos no relato de Jesus, demorou. As 10 jovens deram uma cochilada, tá certo? Não aguentaram esperar e deram uma cochilada. Esse cochilo estaria representando alguma coisa? Nós que estamos no processo da nossa evolução, não cochilamos bastante? Não ficamos desatentos muitas vezes? Não perdemos a oportunidade de aproveitar aquele tempo, porque estamos, como dizia a nossa querida Leia, estamos distraídos da vida, né? São coisas que nós devemos pensar. Noivo e noiva estão chegando e os convidados então saem à casa, a multidão vem para recebê-los, né? É o momento solene da recepção do casal que está se unindo. As 10 jovens se levantam com as lâmpadas quase sem azeite, demorou muito. O relato diz que eles chegaram à meia-noite, né? Então demorou bastante para chegar, provavelmente eles andaram bastante pela vila em procissão. 5 delas puderam reabastecer. Outras 5 não têm e pedem um pouco de azeite. As 5 imprudentes saem para comprar ou pedir emprestado. Outros falam, não podemos dar azeite não, esse azeite que nós temos aqui não dá nem para nós. Vocês têm que providenciar o próprio azeite. O que esse azeite estaria significando? A comitiva chega e a porta é fechada. As 5 imprudentes chegam com azeite arrumado. Conseguiram lá, compraram, pediram emprestado, nós não sabemos, o relato de Mateus não conta esse detalhe. Quando elas chegam, a porta está fechada, elas batem na porta para entrar. Batem na porta e alguém lá de dentro diz, acho que não conheço vocês. Ou seja, não existe ligação, né? Aquele que está lá dentro, aquele que é o responsável por esta celebração, está dizendo o seguinte, olha, vocês não se aproximaram de mim, eu não os conheço, nós não temos intimidade, tá certo? Mas, apesar de tudo, é bom observar, o teólogo Kenneth Bailey nos fala, que no Oriente Médio, um não jamais é uma resposta definitiva. Ou seja, não, vocês não vão entrar, a porta está fechada. O não é apenas uma pausa para uma negociação. Então, isto é o que reza a tradição cultural daquela região, tá certo? Este é um ponto importante, porque nas analogias que nós vamos fazer, fica parecendo que a situação é definitiva, ou seja, elas não vão poder entrar mais, então acabou, está selada a situação, elas não têm condição de aproveitar aquela celebração, de entrar no banquete, né? Jesus usou várias vezes essa ideia do banquete, ele dizia que o banquete está pronto, né? Está preparado, que o Pai preparou para todos nós, para que nós possamos então aproveitar. Veja, é um tempo de vigilância. As 10 estão lá aguardando o noivo. Jesus sempre exaltou as mulheres. Como nós dissemos, o usual era que 10 homens fossem testemunhas, né? Assinassem lá os documentos ou testemunhassem o evento. Recursos emprestados e chegadas do reino. Esta é a noção metafórica que nós precisamos fazer.
O que está chegando? Jesus não disse que estava sendo celebrada uma nova aliança. Não disse que o banquete estava pronto. Quem é o noivo da humanidade? Quem é aquele que veio para restabelecer esta aliança? Uma vez que é através dele que nós chegamos ao Pai. É exatamente Jesus. Então, essa ideia de aliança é a ideia de você ter comunhão. Essa ideia de você ter esta ligação. Espíritos da ordem de um Cristo são espíritos que já estão em total comunhão com o Pai. Estão tão integrados com o Pai ao ponto de Jesus falar: eu e o Pai somos um. Durante muito tempo a humanidade, uma parte inclusive até hoje pensa isso, então significa que é um pedaço de Deus, uma pessoa de Deus. Não, é integração de pensamento. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então é uma integração profunda. Mas veja, no momento em que este filho é mais acessível, está aqui conosco, preparou todo o cenário da vida para nós, através do filho nós podemos chegar ao Pai. Aliás, Jesus falou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o noivo é Jesus. No caso da lamparina, o que é o azeite? O azeite é condição daquilo que você produziu, são os recursos que você desenvolveu. Na nossa jornada evolutiva, nos fala Emmanuel, que nós precisamos de amor e de sabedoria. Nós precisamos amar e precisamos nos instruir, como nos ensina o Espírito da Verdade. Tá certo? Então veja, esses são os recursos que nós precisamos desenvolver. É possível transferir esses recursos de uma pessoa para outra? Não. Você pode auxiliar uma outra pessoa para que ela também obtenha os recursos. O meu azeite, aquele que eu já tenho dentro de mim, faz parte do meu patrimônio. Eu não consigo transferir, por mais que eu ame aquela criatura que está ao meu lado. Um filho, uma esposa, um marido. Eu queria tanto, por exemplo, nesse momento em que a Terra está mudando, nós estamos em pleno processo de transição, para deixar para trás o tempo das provas e expiações e entrarmos no tempo da regeneração. Para essa transição, é claro que nós que temos amigos, familiares, nós gostaríamos que todo mundo pudesse ter condições de voltar ao planeta, para continuarmos essa convivência. Mas todos entrarão? Não. Como nós vimos, há um momento em que a porta se fecha. Que porta que se fecha? A porta que encerra um ciclo evolutivo. Quando esse tempo das provas e expiações terminar, quando o plano espiritual chegar e decidir, Jesus, na comunidade dos espíritos que regem os acontecimentos do sistema solar, definir a partir da vontade do Pai, porque só o Pai é que sabe que momento é esse, definir, olha, agora não mais. Infelizmente, estes irmãos não acompanharam, não tem óleo, não tem azeite suficiente, eles precisarão ser colocados numa outra posição. No Sermão da Montanha, Jesus nos disse: os mansos herdarão a terra. Então, se nós não aceitarmos a proposta de mansidão, de convivência fraterna, de uma vida mais tranquila, mais amena entre nós, se não virarmos de costas para as guerras e pararmos com essa história, nós estamos em 2023 e ontem se celebrou um ano de guerra na Ucrânia, ontem ou antes de ontem, não sei, por esses dias. Vejam, coisa absurda que nós estamos vivendo, Então, é o momento da transformação. Todos permanecerão aqui? Segundo o relato espiritual, não. Segundo as próprias palavras de Jesus, não. Esses estarão definitivamente colocados para fora, eles não terão chance de participar de uma outra celebração? É claro que terão. Haverá uma negociação, só que essa negociação acontecerá como? Acontecerá através da recepção que um outro Cristo, de um outro planeta fizer, e de forma muito misericordiosa recepcionar aqueles de nós
que não conseguirmos avançar o mínimo esperado para permanecermos nessa escola que está sendo promovida, né? Então, nesse sentido, veja, nós conseguimos entender que não é possível transferir virtudes. É possível, com alguma virtude, você influenciar aqueles que estão ao seu lado. Se você demonstra, através dos estudos do Evangelho, através da vinda ao centro espírita, ou por ter adotado nova filosofia de vida, se você demonstra que você está vivendo de uma forma diferente, que aquilo te modificou, isto pode inspirar outras pessoas que estão te observando, que ela também pode e deve agir da mesma forma, né? Veja, o discurso emociona, mas o exemplo arrasta, como o senhor disse no início, não é isso? Veja, o exemplo é que vai empurrar, é o exemplo que vai mobilizar as demais criaturas. Então, nesse sentido, nós podemos mostrar, aqueles que já tiverem, podem mostrar, olha, a minha lamparina está cheia de azeite. Você pode fazer a mesma coisa. Não seja imprudente, cuide, utilize os recursos, né? Porque este trabalho é um trabalho de longo prazo. É um trabalho que não envolve um amadurecimento instantâneo. Não tem como eu dizer, até ontem eu fui desregrado, desequilibrado, fiz um monte de bobagem, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho. É praticamente impossível, né? Então, é um processo lento, é um processo gradual, um processo que exige muita reflexão, que é o processo de amadurecimento espiritual, ou, na linguagem bíblica, o processo de salvação da criatura, do desenvolvimento da sua maturidade espiritual. Jesus, a respeito desse tempo, do momento dessa chegada, nos dá mais informações em outros trechos. Vamos pegar agora em Marcos, lá no capítulo 13. Jesus nos fala o seguinte, olha: na verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo aqui é transitório, ciclos, virada, podemos sair de um planeta para outro. Alguns planetas que existem podem deixar de existir, tudo isso não importa. Mas as palavras ficam dele, por quê? As palavras dele traduzem o pensamento do Pai. A respeito daquele dia ou hora, a chegada, que instante é esse, né, da virada do ciclo em definitivo? Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, é determinação de Deus para cada planeta. Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. Ou seja, vamos aproveitar o tempo, não vamos ficar desatentos, né? Não vamos ficar aí esquecidos das nossas obrigações, vamos encher a nossa lamparina e vamos ter reserva do lado, porque se a lamparina começar a apagar, nós precisamos ter azeite para colocar, né? É como um homem ausente de seu país, uma outra analogia feita por Jesus, olha que bacana, que deixando a sua casa e dando autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, ordenou ao porteiro que vigie. Falou, olha, porteiro, presta atenção aí no que está acontecendo. Olha a questão da chegada. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa, se ao fim da tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou de manhã, ao vir repentinamente, que não vos encontre dormindo, ou seja, distraídos, ou cochilando como as jovens, né? E o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, não basta orar, é preciso vigiar, como Jesus falou, orai e vigiai, né? Nós estávamos ontem, inclusive, lembrando uma frase, um comentário muito interessante do Otacílio, querido amigo nosso, que já esteve aqui nessa casa, acredito que algumas vezes. O Otacílio diz a respeito do orar e vigiar, que nós, em geral, trocamos a ideia, né? Nós costumamos orar por nós e vigiar os outros. E nós devemos fazer o contrário.
orar pelos outros e vigiar a nós mesmos, né? Ou pelo menos orar também por nós, mas incluir os outros nas nossas orações. Em termos de vigilância, vigiarmos-nos a nós mesmos, né? Prestando atenção em qual é o nosso comportamento, olhar o tempo todo para a nossa lamparina e ver quanto de azeite que tem aqui dentro, né? Se tiver pouco, significa que a gente precisa abastecer. E esse abastecimento é um abastecimento lento, gradual. É um trabalho que vai sendo realizado gradativamente ao longo do nosso processo evolutivo. O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta uma síntese. Kardec, né, sempre foi ótimo em sínteses. Ótimo em muitas coisas, mas também em sínteses. E ele faz uma síntese daquilo que foi o ensinamento de vários espíritos. Nessa síntese, ele classifica os mundos em 5 degraus. Ele diz que o mundo de início é um mundo primitivo, depois esse mundo passa a mundo de expiações e provas, é onde nós estamos, ou é aquilo que as antigas religiões chamavam de purgatório, ou seja, purgatório é aqui mesmo, né? Purgar significa limpar, melhorar, né? Extrair a poluição. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos no purgatório. Depois, o mundo passa da condição de expiações e provas para mundo de regeneração, onde o mal ainda não foi extirpado. Ainda teremos provas e expiações, mas não na condição em que estamos vendo hoje, né? Numa outra etapa, num aproveitamento melhor, numa condição de mundo de regeneração, não teremos mais guerra, nem pensar, ou assassinatos brutais, essas coisas não. Não existirá espaço para esse tipo de comportamento no mundo de regeneração. Ah, porque estará proibido? Não, é porque aqueles seres que forem encarnar lá não terão mais esse tipo de comportamento. Já terão amadurecido o suficiente para perceber que essa não é a maneira adequada para se conviver. Depois nós temos os mundos ditosos, né? Onde já existe bastante felicidade, o mal praticamente já não existe, e finalmente os mundos celestes ou divinos, onde os seres que habitam lá já estão praticamente sem corpo, os corpos são muito pouco densos e com uma ligação muito profunda ao Pai Celestial. Nós estamos vivendo isto aqui, ó. Nós estamos saindo, espero que estejamos, né? Saindo da condição de expiação e provas para entrarmos no mundo da regeneração. É um momento de transição importantíssimo, e esse momento ele é ratificado por vários espíritos, comunicando-se por médiuns distintos, em casas distintas, até em países diferentes. Ou seja, nós temos o critério da universalidade, tão propalado por Kardec, para que nós possamos entender que este fato efetivamente está acontecendo. Em reuniões mediúnicas, nós já tivemos a oportunidade de conversar com irmãos nossos em situação um pouco mais difícil, situações em regiões mais desequilibradas, e eles dizem que eles também estão escutando isto, né? Ou seja, esta mensagem está sendo levada a todos os locais do planeta e também nas regiões no entorno do nosso planeta, no plano espiritual. Não apenas nas regiões mais equilibradas e felizes, mas sobretudo nas regiões com maior dificuldade espiritual, para que aqueles espíritos que lá se encontram fiquem atentos à necessidade da transformação. Ou como Jesus falou, né, Mateus nos fala lá no capítulo 4, quando Jesus iniciou as suas pregações, ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrepender significa mudar de atitude, significa rever o passado e falar: isto aqui não foi bom, isso aqui já melhorei um pouquinho, preciso reforçar, preciso modificar. Então, arrepender-se é modificar-se. Esse processo gradual tão necessário para que a gente possa acompanhar a média de evolução daqueles que estão reencarnando nesse planeta.
Veja, a transição que nós vamos viver é muito parecida com aquela que aconteceu com um planeta que orbitava em torno de um outro Sol, que não é o nosso. Esse outro Sol, essa outra estrela, é a estrela Capella, na verdade é uma estrela dupla, né? Parece estar a 40 mil anos-luz daqui do nosso sistema solar. Conta-nos o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, aliás, belíssima obra, né? Emmanuel nos conta o seguinte, que algo aconteceu, estava-se chegando à culminância de um ciclo evolutivo. O tempo das provas e expiações estava chegando ao final e iniciaria-se então o processo de regeneração, né? Então, as bodas já estavam acontecendo e a porta fechou-se para aqueles que eram insensatos e imprudentes. Milhões de espíritos rebeldes, ou seja, aqueles que não encheram a sua lamparina ou não cuidaram de ter uma vasilhazinha extra, esses foram trazidos para a terra. Jesus, em reunião com outros espíritos da comunidade, daqueles que cuidam do sistema solar, aceitou com muito amor, com muita misericórdia, que estes espíritos viessem para a terra, né? É interessante o seguinte, através da sua passagem aqui, passando por situação de dor e de trabalho, eles iam conseguir fazer as suas conquistas do coração. E, em paralelo, por já estarem mais informados a respeito de determinados conhecimentos, iriam auxiliar no programa de evolução da Terra. É incrível como existe todo um aproveitamento na criação. A sabedoria do Pai é uma coisa que nós não conseguimos nem de longe imaginar como ela é grande e até onde ela vai. Alguns que estariam na condição, entre aspas, de degredados, vêm porque eles precisavam de um estágio, precisavam passar um tempo aqui para sofrer, para expiar. Mas, por um outro lado, eles vieram ajudar no progresso, no desenvolvimento daqueles que eram espíritos primitivos e que estavam reencarnando aqui no planeta. Emmanuel nos fala que foram 4 grandes grupos que se reuniam por afinidade. Que grupos eram esses? Os árias, os egípcios, o povo de Israel e aqueles que constituíram as castas da Índia, né? Então vejam, se nós olharmos um pouquinho, se nos lembrarmos um pouquinho dos livros de história, da nossa passagem lá pelos bancos escolares, nós vamos ver o quanto que estes espíritos trouxeram de informação e o quanto que eles trouxeram de influência para o desenvolvimento do nosso planeta. Os egípcios, que desenvolveram conhecimentos muito avançados, né? Até hoje nós enxergamos as pirâmides e pensamos, puxa, como é que eles conseguiram colocar aqueles blocos de toneladas e toneladas empilhados daquela forma, numa região inclusive que não tem pedras, tiveram que trazer de longe, né? E até hoje muitos conhecimentos estão sendo extraídos do interior das pirâmides, e nós estamos falando de milênios, né? Não estamos falando de centenas de anos. Diz Emmanuel que a grande maioria dos egípcios, eles já voltaram, né? Os hindus, por sua vez, eles constituem a matriz de todas as filosofias e de todas as religiões que nós temos na humanidade. Conhecimentos a respeito da criação do mundo, conhecimentos a respeito da possibilidade da reencarnação, né? Da necessidade de desenvolvimento espiritual. Tudo isso foi trazido por eles. Os israelitas deram uma contribuição maravilhosa, o monoteísmo, uma raça forte, que infelizmente trouxe um orgulho de raça muito grande, né? Mas isso, claro, está sendo trabalhado. Vejam que Jesus, inclusive, escolheu nascer entre eles. Obviamente não foi por acaso. Espíritos superiores não fazem nada por acaso, faz de caso muito pensado, refletindo profundamente sobre as necessidades, né? E os indo-europeus, os árias indo-europeus, eles eram muito revoltados, pouco religiosos, tá certo?
mas eles trouxeram um desenvolvimento muito grande em termos de ciência e também uma coisa que, segundo Emmanuel, granjeou enorme simpatia de Jesus. Eles se confraternizaram com o povo primitivo da terra, casaram aqui com aqueles que já estavam aqui, com isso inclusive auxiliaram no próprio progresso racial, etc. Mas o importante é isso, olha, desenvolvimento científico. Então esse desenvolvimento tecnológico que hoje nós temos, em grande parte, veio como contribuição, claro que não só deles, mas em grande parte dos indo-europeus, como nós bem sabemos, né? Quem mais faz ciência de ponta hoje, principalmente Estados Unidos, que são filhotes da Europa, tá certo? E a própria Europa, né? É claro que também se faz ciência fora de boa qualidade, mas principalmente esses grupamentos que são advindos dos indo-europeus. É interessante, diz Emmanuel, que tem pelo menos 2 mitos aí que nós podemos entender quando nós reconhecemos este fato. O primeiro deles é a da expulsão do paraíso. Eles saíram do ambiente, provavelmente um ambiente que aqueles que estavam encarnando lá achavam difíceis, mas quando eles vieram para cá, um mundo primitivo, né, viver em caverna, encarnar em corpos ainda muito embrutecidos, peludos, etc., eles devem achar que eles estavam no paraíso e de lá foram expulsos. Tá certo? Imagina a gente sair agora aqui do planeta, que a gente reclama tanto da Terra. A gente sai daqui e vai para um outro lugar onde não tem internet, não tem medicina de qualidade, não tem exame, não tem previdência social, não tem salão de beleza, não tem nada disso. Tá certo? Se a gente sair daqui e for para um outro mundo primitivo, a gente falar, nossa, eu fui expulso do paraíso. Tá? A outra coisa também é que nas tradições praticamente de todos esses povos existia a ideia de que o Messias viria, o Salvador viria, alguém importante, o governador chegaria e pessoalmente estaria conosco. Porque Jesus, quando os recebeu, prometeu isso. Quem está falando é Emmanuel. Certo? Jesus prometeu, eu vou estar presentemente com vocês no corpo para mostrar como é que se deve viver neste mundo. Emmanuel, numa entrevista que o Chico Xavier deu em 1954 para a revista da Legião da Boa Vontade, traz informações muito preciosas. Esses espíritos estudam muito no plano espiritual, tá certo? Eles frequentam ambientes muito elevados e têm acessos a informações muito preciosas. Emmanuel diz o seguinte: nós temos grandes períodos ou ciclos de 260 mil anos no planeta. Ele fala que após a organização inicial da Terra, Jesus e outros grandes instrutores estabeleceram a organização, como que seria a vegetação no planeta, o relevo, como é que seria o tipo de vida, quais são as espécies que iriam estar aqui, o desenvolvimento das espécies, tudo isso foi definido em cerca de 64 mil anos. Desses 260 mil anos, nós tiramos esses 64 mil, sobram 196, que são 7 períodos de 28 mil anos. Alguém poderia falar, puxa, mas ele foi professor de engenharia e quer ficar fazendo conta aqui com a gente? Não, é porque isso tem um significado. Não é o número em si. 28 mil anos é o tempo que a Terra muda, leva para mudar o seu eixo. A Terra gira em torno de um eixo imaginário. Então existe um fenômeno chamado precessão dos equinócios, em que este eixo muda. E este eixo muda, segundo os astrônomos, a cada 28 mil anos. 28 é múltiplo de 7, e se nós olharmos a linguagem bíblica, nós vamos ver que o número 7 tem um significado. Por exemplo, lá no Gênesis, Moisés conta que a criação da Terra, né, foi feita, a criação da Terra, ele está falando do universo, mas a criação da Terra, em 6 dias mais 7. Então, isto tem um significado para nós. Não nos interessam os números, mas a compreensão deste fato. Emmanuel nos fala que o desenvolvimento das grandes raças ou gerações
Jesus, em determinado momento, fala assim: ó raça de víboras, até quando vos sofrerei? Né? Ele está falando daqueles que são renitentes, que não querem modificar. Ou seja, geração, vocês precisam aproveitar os recursos, precisam evoluir. Né? Encha a lamparina. Então, o desenvolvimento das grandes raças, isso se dá a cada 28 mil anos. E aí ele dá algumas dicas que são sensacionais. Ele diz: nós tivemos no planeta duas raças primitivas, ou seja, 2 períodos de 28 mil anos, cujos traços foram perdidos. Depois, nós tivemos um período de 81 mil antes de Cristo a 53 mil anos antes de Cristo, a raça lemuriana, que efetivamente existiu. A Lemúria existiu, segundo Emmanuel. Depois, de 53 mil a 25 mil antes de Cristo, a raça Atlântida. Da Atlântida nós já ouvimos mais registros. Ao tempo da Grécia Antiga se falava na Atlântida, próprio Platão fala em Atlântida, né? Nós vamos encontrar nos seus escritos. Depois a raça ariana, a qual nós pertencemos. Nós estamos aqui, ó, de 25 mil antes de Cristo a 3 mil depois de Cristo. Então veja que este período de 28 mil anos está chegando no final. Mas qual é o momento exato? Dá para saber? Não, Jesus falou que nem ele sabe, só o Pai. Né? Então vamos ver, olha. Isso aqui é o eixo da Terra que eu falei com vocês. Então, a Terra gira em torno desse eixo. A cada 28 mil anos há uma mudança nesse eixo. E isto parece que este ciclo astronômico está ligado também ao ciclo evolutivo. É isso que Emmanuel deixa entender nesta entrevista que o Chico Xavier deu. A raça ariana vai estar vivendo, então, entre o que já viveu e o que está pela frente, 4 períodos de 7 mil anos. 4 vezes 7, 28. O que é a Bíblia? A Bíblia é a história dos últimos 7 mil anos. Ou seja, vai de Adão ao Apocalipse. Este é o período que está contado na Bíblia. O Apocalipse em si, nada mais é do que o relato de 100 anos depois de Cristo, ou seja, o final do 1º século, depois que Jesus já havia partido, até o ano 3000. Como nós vimos, grandes períodos, grandes ciclos, 260 mil anos. Após esse ano de 3000 depois de Cristo, que nós poderíamos, sem nenhuma certeza de uma data e tal, mas em torno disso especula-se que seria a mudança de provas e expiações para regeneração. Poderia ser, mas é pura especulação, tá? Após o ano 3000, nós vamos ter 2 períodos novos de 28 mil anos, onde 2 novas raças se desenvolverão aqui no planeta. Então, a partir do ano 3000, ou em torno desse ano, quando nós tivermos mais uma precessão dos equinócios, mais uma virada desse eixo, uma nova raça se estabelecerá. Desenvolvimentos maiores para o nosso planeta. Uma forma mais amena de se viver, um instante em que os mansos apenas herdarão a terra. Jesus, então, no início da sua fala, como nós lembramos aqui há pouco, algo que, aliás, já havia sido anunciado por João, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Ou seja, encham a lamparina. Né? E ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou como nós lembramos há pouco, e o que vos digo, digo a todos: vigiai. Ou seja, vamos prestar atenção na lamparina. Vamos ver como que ela está. Tem azeite suficiente ou não tem? Se não tiver, vamos conseguir mais azeite. E não adianta, porque não dá para pegar emprestado. Nós precisamos produzir o próprio azeite através da nossa capacidade de mobilização de recursos internos no aproveitamento de todos os recursos que têm sido amorosamente providenciados por Jesus para todos nós.
É Jesus e um exército de trabalhadores espirituais da melhor qualidade, né, operando em favor da melhoria das nossas condições de vida, do melhor aproveitamento das situações, para que nós possamos crescer rapidamente, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos salvar. E para encerrar, com uma frase do André Luiz, psicografado pelo Antônio Badu e Filho, nós reclamamos às vezes muito do mundo, mas está difícil, não sei o que e tal. Então, para ficar como nossa reflexão, junto com o desejo de um ótimo domingo a todos, a moradia revela a condição do morador. Se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Senhor Jesus, caro Mestre, esteja sempre conosco, mas, sobretudo, nos ensine a estar sempre com o Senhor. Muito obrigado e um ótimo domingo a todos.